você que está nos assistindo em nossas redes sociais, nós estamos agora na 5ª lição da nossa revista Discipulado 1, estamos falando da importância do discipulado 1 a 1, ensinando as pessoas a discipularem outras pessoas. A nossa lição hoje é o desenvolvimento do novo ser em Cristo, é a nossa 5ª lição. Mas antes de começarmos aqui, eu quero fazer uma correção que aconteceu na nossa 3ª lição, aconteceu um fato, aí eu quero corrigir isso daqui, quando nós falamos sobre vivendo a nova vida em Cristo. Quando eu citei o 3º ponto, que é o enfrentamento contra o diabo e seus anjos, quando eu li o último parágrafo, nosso adversário usará todos os esforços na tentativa de frustrar e derrotar os discípulos de Jesus. Então eu usei a referência de Juízes, capítulo de número 7, e eu falei que eram 22 mil homens, e que foi embora depois que o Senhor disse a si mesmo, quem for tímido e covarde, então foram embora 12 mil e ficou 10 mil. Só que a referência correta é que eram 32 mil homens. E quando o Senhor mandou, dizendo, olha, tem muita gente, isso está no versículo 2 do capítulo 7 de Juízes, há muita gente contigo, eles vão dizer que eles foi que venceram os midianitas, então anuncia quem for tímido e covarde, que volte. Quando Gideão anunciou, 22 mil voltaram e ficaram só 10 mil, só corrigindo, que às vezes a gente fala as coisas, mas eu assisto aquilo que eu também ministro, estou fazendo aqui as correções, para que você fique com a informação correta da palavra do Senhor. Então seja bem-vindo para participar conosco deste culto de ensinamento, hoje sobre o Discipulado 1, na 5ª lição, que nós vamos falar sobre o desenvolvimento do novo ser em Cristo. Então, abra a sua Bíblia, na 2ª carta de Pedro, no capítulo de número 3, e no versículo de número 18, vamos estar lendo a palavra do Senhor. Vamos lá, vamos ler junto. Diz assim, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Então hoje nós vamos falar do desenvolvimento do novo ser em Cristo. Então você vai abrir aí a sua revista, você que possui a revista do Discipulado 1, senão você vai acompanhar agora a nossa projeção. Tá? Então, na nossa projeção, começa falando sobre a nova vida constitui-se numa experiência de crescimento até a maturidade em Cristo. Então, deixa eu explicar isso para os irmãos, porque funciona desse jeito. João, capítulo de número 3, no versículo de número 3, a Bíblia diz que Jesus tem um encontro com Nicodemos, ele convida Jesus para estar com ele. Então, no versículo de número 3, do capítulo 3 do Evangelho de João, ele fala para Nicodemos que é necessário que ele nasça de novo. Então, todo ser em Cristo precisa nascer de novo. Respondeu-lhe Jesus e disse-lhe, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, todos nós precisamos passar pelo novo nascimento. Agora que você nasceu, você precisa crescer. Todos nós que nascemos de novo, agora precisamos crescer. Então, quando eu falo de novo nascimento, como é que vai acontecer isso? Como é que eu nasço de novo, pastor? Romanos capítulo 10, versículo de número 9, nós já ensinamos aqui, que a Bíblia fala, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e no teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, então serás salvo. A partir daí, você já entra para um novo nascimento, e agora você vai precisar crescer. Então, a nova vida constitui-se numa experiência de crescimento, só que essas experiências de crescimento, elas podem ser positivas ou negativas. Então, algumas pessoas na sua vida secular, ao crescer, elas caem, elas se machucam, elas quebram alguns ossos do corpo, elas se ferem gravemente. Eu me lembro que eu caí de uma árvore, fui subir numa árvore, caí e fiquei numa situação complicada no chão. Quem já fez isso aqui alguma vez na vida? Então, nesse teu crescimento, teve várias experiências, umas negativas, mas outros têm experiências
positivas, porque começam a crescer, aí começam a fazer curso, começam a estudar, começam a se desenvolver, começam a trabalhar, começam a ter experiências positivas. Eu também tive experiências positivas. Aos meus 10 anos eu entrei no mercado de trabalho, numa oficina mecânica, e com 13 anos eu já era mecânico. Então eu também tive boas experiências na minha vida durante o meu crescimento. Então a mesma coisa acontece na nossa vida cristã. Nós estamos falando do desenvolvimento do novo ser em Cristo. Isso vai envolver experiências de crescimento até a maturidade em Cristo. Vamos ler aqui Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 13 em diante. Efésios, capítulo de número 4, versículo número 13, diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Põe aí o versículo de número 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcias enganam fraudulosamente. Versículo 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, que é Cristo. Então aqui nós precisamos nos desenvolver, ter essa experiência. Nós não podemos continuar como menino. Aí ele vai dizer mais aqui na frente, agora na nossa projeção: este crescimento é responsabilidade de cada pessoa que aceitou Jesus Cristo como Salvador. Então agora, você que aceitou, você que se tornou uma nova criatura, que nasceu de novo, aí você já conhece a referência de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 17, que diz: mas aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Agora, é uma responsabilidade individual de cada pessoa que aceitou a Jesus como Salvador, para que possa então se desenvolver. Vamos ler Hebreus, capítulo de número 5, no versículo 12 em diante, até o versículo 14. Hebreus, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 12. Diz assim: porque devendo já ser mestre pelo tempo, ainda necessitar de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haver feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento. Então nós não podemos agora, uma vez que aceitamos Jesus, continuar como crianças. É nosso dever pessoal crescer. Aí ele fala no versículo 13: porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Vamos ler mais um versículo. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Aí você passa daquela fase da inocência para a fase da consciência, onde você já consegue discernir entre o bem e o mal. Então é dever de cada um esse desenvolvimento, ter essa experiência e sair dessa parte da meninice para chegar à estatura de varão perfeito. A gente não pode continuar, por isso o discipulado é importante, continuar só no leite, porque vai chegar um momento que você vai desenvolver e o leite não vai mais sustentar você vai precisar, como diz a palavra em hebreu, de sólido mantimento. Então ele fala aqui para a gente também: o desenvolvimento do caráter cristão é uma característica distintiva da fé cristã. Então olha só, a gente vai passar agora para o desenvolvimento do caráter cristão. Então o caráter faz parte da nossa personalidade. A nossa personalidade é formada pelo caráter e pelos nossos temperamentos. Vocês sabem que nós temos aí pelo menos 4 tipos de temperamentos que uma pessoa pode apresentar, que é o dominante, que é o extrovertido, que é o analítico, que é o paciente. É o que mais a gente ouve falar. Então, eu não sei como era a sua personalidade antes de conhecer Jesus, antes do seu novo nascimento. E o seu caráter, porque talvez muitas pessoas antes de conhecer Jesus eram um mau caráter, andava na mentira, no engano, mas agora que você se tornou uma nova criatura, que você nasceu de novo, esse seu caráter vai precisar ser moldado dentro do caráter de Cristo. Então se você mentia, agora você não vai mentir mais. Se você era mau caráter, agora você não vai ser mais, porque Cristo não tem essas características. E se você tem um temperamento dominante,
e isso fica exacerbado quando as pessoas falam com você, e aí o mau humor das pessoas acaba alterando o seu, você vai precisar agora ter o domínio desse seu temperamento. Não é que você vai mudar, a gente não consegue mudar o nosso temperamento. Se você nasceu dominante, você vai morrer dominante, mas você pode adquirir controle. A Bíblia diz lá em Gálatas, capítulo 5, versículo de número 22, que um dos frutos do Espírito é a temperança, é o domínio próprio. Então você vai aprender agora, nesse seu desenvolvimento do novo ser em Cristo, nas experiências de crescimento que você vai ter agora, você vai aprender o desenvolvimento do caráter cristão. Então agora você vai passar a ter uma nova personalidade. A sua personalidade vai parecer com a personalidade de Cristo. Quantos estão entendendo? Digam amém. Então aqui, preste atenção. Podemos comparar a vida cristã, eu estou voltando para a nossa projeção. Podemos comparar a vida cristã à vida física. Ao nascimento segue-se o crescimento. Não é uma mera opção, é uma condição indispensável. Então agora nós não podemos viver como meninos na fé. Você precisa crescer, você precisa aprender, você vai ter experiências, algumas experiências mesmo na vida cristã, umas vão ser positivas, outras vão ser negativas, mas eu quero que você entenda que isso faz parte do nosso crescimento. Por isso que eu li o versículo que é crescer na graça e no conhecimento. Então, você precisa entender que mesmo nessas experiências que você vai ter, a Bíblia diz lá em Romanos, no capítulo de número 8, no versículo de número 28, que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados pelo seu decreto. Então, mesmo as experiências negativas na sua vida cristã, ela vai contribuir para o seu desenvolvimento da sua personalidade em Cristo Jesus. Amém, queridos? Só que, quando a gente lê aqui, nessa passagem que nós lemos, a segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18, que foi a leitura inicial, que fala que nós devemos crescer na graça e no conhecimento. Então preste atenção, a falta de conhecimento nos leva à falência espiritual. Então você nasceu, você se tornou menino na fé e agora precisa desenvolver. Se você não tiver esse conhecimento de Deus, da palavra, você pode morrer, você pode nem chegar à fase adulta cristã. Onde diz isso, pastor? Quando nós lemos a Bíblia lá em Oséias, livro do profeta Oséias, capítulo 4, versículo de número 6, a Bíblia diz, o meu povo, ele é destruído por falta de conhecimento. O versículo diz assim, o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Então, o conhecimento pode acabar com a sua vida, pode destruir a sua vida. Por isso, Pedro nos ensinando a falar, crescei na graça, porque nós estamos aqui não pelo nosso mérito, nós chegamos aqui por um favor imerecido. Foi o sacrifício de Jesus que nos trouxe para estarmos na nova vida em Cristo. Nós só nascemos de novo pela graça de Deus na nossa vida. Mas agora nós precisamos buscar esse conhecimento para nos desenvolver espiritualmente. E a falta desse conhecimento pode abortar a nossa vida, pode nos destruir na infância espiritual e não chegarmos ao conhecimento que Deus quer que cheguemos, à estatura de varão perfeito. Então, Oséias, agora no capítulo 6, no versículo de número 3, nos aconselha dizendo, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, é seu dever, é uma responsabilidade, como é que ele falou aqui, pessoal, você buscar esse conhecimento das coisas de Deus. E onde está, irmão, o conhecimento das coisas de Deus? Está através da sua palavra. É na Bíblia que você vai encontrar o que você precisa para desenvolver, crescer espiritualmente. Então a Bíblia diz lá no Evangelho de João, no capítulo 5, no versículo de número 39. Vamos ler aqui, João capítulo 5, versículo 39, diz, olha, examinais as Escrituras, porque vós cuidastes nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim.
são elas que testificam de mim. Então, se você quer saber o que você precisa para crescer, você tem que achar isso nas Escrituras. Quando nós não fazemos isso, nós estamos cometendo pecado, nós estamos errando. Coloca aí Mateus capítulo de número 22, versículo de número 29. Mateus 22, 29, diz assim: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então, se você quer desenvolver o seu ser, o seu novo ser em Cristo, você tem obrigação de ler a palavra do Senhor, de buscar isso na Bíblia. Quando você não faz isso, você está errando. E nós precisamos passar desta fase da infância para a fase da adolescência, da juventude, até a maturidade espiritual. Então vamos para o ponto 1 da nossa projeção. O discipulado é essencial. Então, claro, uma criança nasce, aí eu jogo ela e falo: te vira, anda aí. É assim que funciona, irmão? Eu tenho que segurar. Eu me lembro que eu fazia isso com meu filho, o Felipe, o Caleb. Eu botava uma fralda por debaixo dos braços dele, segurava na fralda e ia empurrando ele, e eles iam andando devagarzinho. Eu não segurava no bracinho, não. Falava para ele: vai caminhando aí, só que eu sustentava para eles não caírem. Então você vai precisar, o discipulado é essencial para que você não caia. Alguém vai começar a segurar você, sustentar você, para que você comece essa caminhada na vida cristã. O desenvolvimento do caráter é atingido através do verdadeiro discipulado, está na nossa projeção. Mateus capítulo de número 11, versículo de número 29, é aquela parte que o Senhor fala: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, com quem nós devemos aprender isso? É com Jesus. Nós, preste atenção, você que vai discipular uma pessoa, não é o seu discípulo. O meu discípulo não anda com essas camisas de meia, meu discípulo não anda com camiseta, meu discípulo não anda com camisa colorida, porque eu só ando com camisa de só uma cor. Não é meu discípulo, é discípulo de Cristo. Eu estou fazendo um discípulo de Jesus, irmão. Você precisa entender que não é o seu discípulo, você apenas está ajudando esta pessoa no desenvolvimento da sua caminhada cristã. Então, aqui em Mateus 11, 29, o aprender de Cristo é um imperativo dado pelo próprio Senhor. Ele não fala: aprendei com o Jonei, aprendei com o pastor Emerson, aprendei com o pastor Rubenildo. Ele fala: aprendei de mim. A referência de tudo que nós fazemos é Cristo, irmão. Você tem que criar Cristo em outra pessoa. E eu já ensinei aqui sobre aquele livro Multiplique, do pastor Francis Chan, que eu já indiquei aqui, que ele fala, quando ele está dando uma palestra, que ele está falando sobre o discipulado, e a pessoa questiona ele: você vai falar sobre o discipulado? Por quê? Porque ele estava falando sobre a vida com Deus, o relacionamento com Deus. Passou meia hora falando que as pessoas precisavam ter um relacionamento com Deus, e alguém se incomodou e disse: mas a palestra hoje não é só sobre discipulado? Ele disse: só que se você não tiver um relacionamento com Deus, você não consegue entender isso. Mas o que é discipulado? Discipulado é você fazer uma pessoa ser parecida com Cristo. Mas antes de você fazer uma pessoa ser parecida com Cristo, você precisa parecer com Ele. E se você não tiver um relacionamento, porque por definição, então discipulado é você fazer uma pessoa ser parecida com você. Se você não tem um relacionamento com Cristo, ele fala: nós não queremos dois de você aqui. Porque se você é fofoqueiro, vai sair dois fofoqueiros, irmão. Se você é mentiroso, vai sair dois mentirosos. E a gente não quer mais esse negócio. A gente quer mudar o quê? O caráter, para ter uma personalidade igual a de Cristo. Então você primeiro precisa ter um relacionamento profundo com Jesus. Então o Senhor, Ele é bem aqui imperativo, na ordem: aprendei de mim, porque você não encontra fofoca, mentira, essas coisas não existem em Jesus. Eu já citei aqui a passagem de João capítulo 4, quando Jesus está lá com a mulher samaritana, e aí ela fala assim mesmo, ele fala: mulher, dai-me de beber. E ela fala: como sendo tu judeu, pede para mim de beber, que sou uma mulher samaritana?
Aí ela vem falar de uma treta, irmão, de uma confusão, de uma fofoca, que aconteceu há 700 anos atrás, quando o povo invadiu lá a terra de Samaria, que o rei mandou povos de outro lugar para morar naquele lugar, e as pessoas estrangeiras que moraram lá ficaram conhecidos como os samaritanos. Aí os judeus ficaram com raiva deles, porque aquele território era território judaico, promessa que Deus tinha feito a Abraão. Aí agora chega Jesus, um judeu, e pede para uma mulher samaritana, e ela vem lembrar ele desse fato. Aí Jesus fala, mas o culpado é vocês, porque vocês que invadiram aqui Israel. Não, irmão, Jesus não alimenta fofoca. O ouvido dele é a estação terminal para essas coisas. Jesus em nenhum momento falou sobre esse problema. Ao contrário, ele disse, mulher, se tu soubesse quem está te pedindo, tu lhe pedirias, ele te daria água viva. Então você tem que ser igual a Jesus. Faça um discípulo igual a Jesus, para que ele possa desenvolver. Então o discipulado é essencial para isso, e a referência é o próprio Senhor. O discípulo é um aprendiz. Ser discípulo de Jesus consiste em estar integrado numa experiência de aprendizagem durante a vida toda, em convivência com Jesus como Senhor e Mestre por excelência. Então nós devemos andar como Ele andou. Então vamos ler aqui Atos capítulo 10, versículo 38, quando Pedro está na casa de Cornélio, que ele passa por toda aquela experiência, e aí ele vai deixar essa informação de Atos capítulo 10, versículo 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo o bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era como ele. Como foi que Jesus andou? Fazendo? Ele andou fazendo fofoca? Ele andou contando mentira? Ele andou fazendo mal? Não, o que a Bíblia diz? Que Jesus andou fazendo o bem. Então é isso que nós devemos aprender. Por isso que ele fala, aprendei de mim. Então nós devemos andar agora na nossa nova vida cristã, desenvolvendo, andar como Jesus andou, fazendo o bem, mesmo para aqueles que te fazem o mal. É responsabilidade nossa. A Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Eita, Jesus, irmão, nós precisamos aprender estas coisas. Então, é andar como ele andou. Voltando para a nossa projeção, o parágrafo seguinte diz, a busca por ter uma vida semelhante ao do Mestre é o que caracteriza o verdadeiro discípulo de Jesus. Então, é buscar isso, essa semelhança do Mestre, é que caracteriza o verdadeiro discípulo de Jesus. Então, eu não posso dizer que eu sou um discípulo de Jesus. Vamos ler aqui o Evangelho de João, capítulo 15, versículo de número 14, como está aqui na nossa projeção. Aí ele diz assim, vós sereis meus amigos, nessa versão diz, vós sereis meus discípulos. Deixa eu ver se na minha versão está assim, aqui é Almeida, Revista e Corrigida, que eu estou hoje usando aqui na minha Bíblia. João, capítulo de número 15, versículo de número 14. Aqui também diz, vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas vos tenho chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, tenho feito conhecer. Mas tem versões que diz, vós sereis meus discípulos, se fizerdes aquilo que eu vos mando. Então preste atenção, nós só vamos ser conhecidos como discípulos de Jesus, se nós se tornarmos semelhante à característica que Jesus tem. O discípulo precisa aprender a confiar e obedecer, a amar e perdoar, a sofrer e a servir. Eu vou repetir essas características para você, coloca na nossa projeção. O discípulo precisa aprender, não é que você já faça isso. Pastor, eu não consigo. Claro, eu sei. É por isso que nós precisamos, o ponto diz, o discipulado é essencial, mas você precisa aprender. Jesus disse, aprendei de mim. Jesus nunca ensinou nada para você que ele não tenha feito. Então, confiar e obedecer a coisas que nós precisamos aprender. Porque às vezes Jesus fala, mas a gente não obedece. Eu quero parar bem aqui, onde eu estou, e eu quero fazer referência ao que a missionária Ana Lúcia falou ontem no nosso culto. Quantos estiveram ontem aqui no culto com a missionária?
Eu saí daqui ontem impactado, hoje de manhã eu fiz a minha oração, chorei muito diante de Deus, eu conversei com a minha esposa no café da manhã, só o que marcou de tudo o que ela falou, porque ela está trabalhando, ela deixou bem claro, com os refugiados agora da Ucrânia, com o tráfico de mulheres que acontece ali, que é muito grande. Então ela contou uma pequena história, que eles estavam transportando as mulheres agora nos carros frigoríficos, que carregam carne, porque ninguém desconfiava que se traficava mulher ali dentro. Chegava nas barreiras, carne, deixava passar. Só que num desses carros que veio desde a Romênia, ela disse, o ar-condicionado quebrou, e as mulheres ficaram asfixiadas, ficaram sem oxigênio, e muitas dessas mulheres morreram. E aí eles largaram a mulher no meio do caminho que morreram e levaram as outras. E depois eles resgataram, lá na base missionária onde ela está, ela conseguiu resgatar uma dessas mulheres, e disse, conte a sua história. E ela, além de passar pelo problema da guerra, de ter perdido marido, filho, as coisas, agora ainda foi traficada para ser prostituta no outro lugar. Aí ela foi resgatada, aí as pessoas que estão na base falaram assim, olha, te ama, nós amamos você, nós estamos aqui para lhe acolher, para lhe ajudar, e a mulher não esboçava nenhuma reação, porque os europeus, eles já são assim, só que ela disse, eu não digo mais que eles são frios, ela passou a entender a situação deles, eles são muito resilientes, ela disse, e também mostrou a foto de uma mulher, que também passou por tudo isso, e disse, mesmo assim, eu perdendo tudo, eu quero ajudar, eu sei cozinhar, e queria fazer comida para os refugiados, e a mulher estava sorrindo, mesmo com toda a dor que ela estava das perdas que ela teve. Então, perguntaram para essa mulher, por que você não esboça nenhuma reação? Ela disse, olha, se o seu Deus é tão bom quanto você está falando, por que ele chegou atrasado? Por que ele se atrasou? E essa frase ficou na minha cabeça. Porque, irmãos, preste atenção no que eu vou falar para você aqui, que nós estamos falando de confiar e obedecer. Há quanto tempo que Jesus mandou a gente, ele dizendo lá em Mateus 28, que a gente já leu várias vezes, 19, ide, fazer discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas. Quanto tempo faz que Jesus falou isso? Mais de 2000 anos. Então preste atenção, irmão. Nós já sabemos que Jesus mandou fazer isso há mais de 2000 anos. E aí agora, nessa geração, ele tem falado isso para você. Ele tem chamado você. Ele tem dado revelação para você, você sonha, fala com você através de profecia, você recebe isso através da palavra, mas você não obedece, nós não obedecemos, e aí, Deus nunca se atrasa, irmão, quem está se atrasando somos nós, a obedecer o chamado do Senhor. É por isso que eu estou aqui gravando essas aulas. Você que está me assistindo, eu estou deixando gravado o ensinamento para o discipulado, para que depois as pessoas não possam dizer, eu queria discipular, mas eu não sabia como. Isso está agora, essa informação à disposição de todo mundo, para se você foi chamado para Deus, para discipular uma pessoa, para fazer algo por ele, você não diga que você não sabe fazer. Se você não está fazendo, é por desobediência. E nós temos que aprender a confiar e a obedecer o Senhor. É por causa da nossa falta de obediência que muita gente está morrendo, estão com dores, estão em sofrimento. Imagine, irmão, preste atenção nisso. Jesus colocou tudo o que precisa na sua igreja, equipou a sua igreja. Nós temos o poder de trazer à vida das pessoas paz. O Senhor disse, na casa em que vocês entrarem e vocês disserem, haja paz, vai haver paz. O Senhor disse, eu vou dar poder para vocês, vocês podem expulsar os demônios, curar os enfermos, ressuscitar os mortos, esse poder está sobre a igreja, a ONU não pode fazer isso, a OTAN não pode fazer isso, a comunidade europeia não pode fazer isso, mas a igreja tem poder para fazer isso, irmão. E nós estamos desobedecendo o chamado do Senhor, não é agora, é há muito tempo que Jesus mandou fazer. E quando essa mulher fez essa pergunta, a missionária não soube o que fazer, foi para o quarto dela chorar. Ela foi lá se derramar diante do Senhor, mas o Senhor não chega atrasado, irmão. Quem está chegando atrasado somos nós, em ouvir o chamado do Senhor. Então eu quero que você que está aqui nesta noite, você que nos assiste aí, pelas nossas redes sociais, que você se desperte para esse chamado do Senhor na sua vida, e pegue uma revista do discipulado, e vá discipular alguém para ele crescer, para ele ser consolidado, para ele ser enviado, para ganhar outra pessoa para Jesus. Então nós precisamos despertar para a nossa
responsabilidade espiritual. Aí ontem, ao encerrar o culto, eu falei de uma experiência que eu tive aos meus 20 anos de idade. Eu vi o pastor Josué Irion, que é das Missões Mundiais, e eu falei isso aqui ontem, que ele contou uma pequena história, que ele foi pregar num povo tribal, e ele chegou lá e falou para o chefe da tribo que ele queria entrar para pregar o evangelho. Ele falou: aqui você não entra. Ele chama as pessoas de branco. Ele disse: você é branco, você não parece nada conosco, como é que você quer entrar aqui agora? Ele disse: não, nós somos todos iguais diante de Deus, vocês também precisam ouvir o evangelho da salvação. Ele disse: não, não somos iguais coisa nenhuma, vocês nem comem o que a gente come. E aí ele disse: e se eu comer, você deixa eu entrar? Ele disse: se você comer o que a gente come, eu deixo você entrar para falar do amor de Deus para as pessoas. Então ele falou: então pode trazer a comida. Aí ele disse: mulher, traz a comida para o branco. Aí a mulher do chefe tribal foi lá, levantou um tronco de árvore, e aí pegou aquele monte de turu. Eu não sei se você já comeu turu, mas eu fui militar do exército, tem que arrancar pelo menos a cabeça do bicho, porque é dura, parece um alfinete, e aí para você comer, porque é muito nutritivo. Eu já tomei até sopa de turu, se você nunca tomou, faça, que é muito gostoso. Só que ele disse: eu era mineiro, irmão, nunca comi esses negócios. E aí ela botou dentro de uma vasilha e os bichinhos se mexendo, parece uma verme, uma minhoca branca grande. E aquele bichinho tudo se mexendo. Ele disse: se você comer, você pode entrar. Ele se metia a mão dentro da vasilha e botei dentro da boca. Eu nem ousei mastigar, eu só engoli. Só que o bichinho voltava aqui pela minha garganta andando. E eu empurrava o bichinho voltava, empurrava o bichinho voltava. Pensa na luta. Aí depois de muito tempo eu consegui engolir, aí eu dei um sorriso. Aí o chefe da tribo disse: mulher, o branco gostou, traz mais. Pensa, irmão, na situação do pastor, ele disse, pensa no meu sofrimento, irmão. Só que depois de tudo isso que eu fiz, aí ele deixou eu entrar para pregar o evangelho. Aí ao pregar o evangelho, o primeiro a aceitar Jesus, que levantou a mão, foi o chefe do povo tribal. E aí todos os outros vieram e aceitaram Jesus, porque o chefe aceitou Jesus. E aí ele disse, quando ele estava lá orando pelas pessoas, as pessoas chegaram para ele e falaram assim: missionário, por que você não veio antes? Se você tivesse vindo antes, eu não teria perdido o meu filho para o Deus do fogo, porque me disseram que o fogo era um Deus, e eu ofereci o meu filho, sacrifiquei o meu filho ao Deus do fogo. Aí mal ele acabava de falar, vinha outro e disse: missionário, por que você não veio antes? Porque se você tivesse vindo antes, eu não teria perdido meu filho para o Deus das águas, porque me falaram que as águas eram Deus, e eu sacrifiquei meu filho ao Deus das águas. Aí irmão acabava de falar, vinha outro missionário: por que você não veio antes? Se você tivesse vindo antes, eu não teria perdido meu filho para o Deus das montanhas, porque me disseram que as montanhas eram Deus, eu sacrifiquei meu filho para os deuses das montanhas. Aí ele começou a falar, ele se emocionou, ele começou a chorar e disse: missionário, por que você não veio antes? Nós, irmãos, estamos atrasados, o Senhor já tem nos comissionado, mas muitas pessoas estão demorando a obedecer o chamado do Senhor, e não estão chegando a tempo, e essas pessoas estão colocando a culpa em Deus, mas a culpa é nossa, e nós, aqui no templo Monte Tabor, na Assembleia de Deus em Coraci, queremos mudar isso, ensinando as pessoas para que cada um possa responder ao seu chamado. Quantos podem, né? Glória a Deus por isso? Então, segunda coisa que você tem que aprender é amar e perdoar. Eu já mostrei para você que Jesus falou em Mateus, no Sermão da Montanha, no capítulo 5, no versículo 38, o Senhor falou, no 38, no 39, que nós devemos orar pelos que nos perseguem, nós devemos amar os que nos odeiam, fazer o bem para quem nos faz mal, nós devemos aprender a amar e a perdoar essas pessoas. Se você amar as pessoas que te fazem o bem, é muito fácil, irmão. Quero ver você amar as pessoas que te fazem mal, mas foi isso que Jesus fez. A Bíblia diz em Romanos 5:8, que a Bíblia diz que Deus prova o seu amor por nós, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. É isso a referência? É isso aí. Então, preste atenção, você estava perdido nos seus delitos, nos seus pecados, e Jesus te amou desse jeito, e se sacrificou por você, para que Deus se reconciliasse com você, para que você tivesse agora acesso à eternidade, se tornasse filho dele. Você era inimigo dele, e ele morreu para que você se tornasse filho de Deus, irmão. E agora você diz para mim que não consegue perdoar a pessoa, então você não tem as características de Cristo. Ser um discípulo de Jesus é ser parecido com Jesus. Então, a sofrer
e a servir. Aí a Bíblia diz em Mateus 16, 33, que no mundo tereis aflições, e nós estamos aqui para servir ao mundo, é a grande comissão, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, nós estamos aqui para servir, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito, disse Jesus. Então nós temos que aprender. Então o alvo da vida de um discípulo deve ser a autêntica manifestação da pessoa de Jesus Cristo no mundo através do seu viver. Vamos ler aqui Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 12. Efésios, capítulo 5, versículo 1 e 2. Vamos ler o versículo 1 e 2. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Versículo 2. E andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Então, está aqui o exemplo para nós. Ponto 2 da nossa projeção. O encher-se do Espírito de Deus. Esse Espírito é o Espírito Santo. O discípulo de Jesus encontra no Espírito Santo uma fonte de poder inesgotável que o ajudará a crescer à imagem de Cristo. O discípulo agora não vive mais segundo a carne, todavia o seu interesse é pelas coisas espirituais. Por isso é chamado um homem espiritual. Aí aqui, na nossa projeção, em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 e 15, a Bíblia diz agora que o homem natural, ele não consegue compreender as coisas de Deus, porque ele é carnal, e as coisas de Deus se discernem espiritualmente. Olha só, o 14. Porque, não, é 1 Coríntios, capítulo 2, versículo, não é o 12, é o 2, 2,14. Vamos ler integralmente. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Versículo 15. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e dele ninguém é, e ele de ninguém é discernido. Então, para que você possa entender, você tem que se tornar uma pessoa espiritual. O Espírito de Deus precisa estar na sua vida. Sem ele, você nunca vai compreender isso. Aí ele fala aqui na projeção: seu viver não é mais para produzir frutos da carne. Aí nós já falamos, nós temos até uma projeção, volte aí, que fala sobre os frutos da carne, Gálatas capítulo 5, versículo 19 e 21, que ele fala que os frutos da carne é prostituição, lascívia, impureza, idolatria, feitiçaria, todas essas coisas, Gálatas 5, 19, 21. Então, todas essas coisas são obra da carne, aquilo que você fazia. Põe aí a referência, 5, 19, por favor. Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Porque as obras da carne são manifestas, quais são? Adultério, fornicação, impureza, lascívia. Versículo 20. Idolatria, feitiçaria, inimizade, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias. Aí, versículo 21. Invejas, homicídio, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então nós não podemos mais viver nos frutos da carne, mas antes um fluir constante da presença do Espírito Santo. Esta presença é manifestada por atitudes e ações, as quais Paulo chama de frutos do Espírito. Aí Gálatas 5, 22 ao 26, aí ele vai falar sobre paz, amor, alegria, bondade, longanimidade, fé, mansidão, temperança. Esses são agora os frutos que nós precisamos produzir. Aí a Bíblia fala assim mesmo: pelos seus frutos, então fica muito fácil agora você saber se você é discípulo de Jesus ou não. Em que obra você está andando? O que está saindo de você? O que você está produzindo? Porque quem agora está no Espírito Santo, as obras que vão ser manifestadas, os frutos que vão ser manifestados, são agora os frutos do Espírito. Passa aí para o 22. 5:22, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. O 23, mas contra essas coisas não há uma lei. Você pode fazê-las aí de forma ampla, você pode amar numa dimensão muito grande,
Se você era pobre e agora Deus te abençoou, você se tornou uma pessoa próspera, você pode fazer essa bondade numa amplitude ainda maior. Contra isso não há lei, ninguém pode te condenar por isso. Então agora, isso é que demonstra que nós estamos desenvolvendo, crescendo espiritualmente. A presença do Espírito Santo em nossa vida é indispensável para o nosso crescimento, até que tenhamos pleno conhecimento da pessoa de Cristo e da vontade de Deus. Nosso homem interior é fortalecido quando o Espírito habita em nós. Aí Romanos capítulo 8 vai falar dessa nova mudança a partir do versículo de número 5. Romanos capítulo 8, versículo de número 5. E aí Paulo ensina que os que vivem segundo a carne morrem, mas os que procuram viver segundo o Espírito, eles vivem. Olha, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. 6. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Quem quer ter paz no coração? Levanta. Se você quer ter vida e paz, porque tem gente que está vivendo, irmão, mas não suporta mais a vida que tem. Tem gente nos procurando que querem tirar a sua própria vida. Elas estão vivendo, mas uma vida de miséria, de desgraça. Mas a Bíblia diz que se você quer ter vida e paz, você tem que produzir os frutos do Espírito na sua vida. E aí o Espírito de Deus que está na sua vida vai fazer você ter vida e paz. Ponto 3, o alvo do crescimento. Então vamos ver qual é o nosso alvo, porque eu quero que você tenha memória, que eu já ensinei aqui, que em Mateus 7, 13 e 14, fala sobre os dois caminhos. O que tem a porta larga, o caminho espaçoso, mas que conduz à perdição. O outro caminho, o que tem a porta estreita, o caminho apertado, que conduz à vida. E aí eu falei que todos os dois têm porta, caminho e destino. Então presta atenção, são as 3 etapas da vida cristã. Você entra na vida cristã aceitando a Jesus como Salvador, aí nasce de novo, aí você agora vai precisar crescer. E essa caminhada, esse caminho que a Bíblia diz, ele é Jesus. João 14, versículo 6, Jesus disse: eu sou o caminho. Então agora é caminhar não mais no mundo, mas caminhar na vida cristã em Cristo. E aí a Bíblia diz que ele criou um novo e vivo caminho pelo seu sangue, lá na carta aos Hebreus. E agora, nesse desenvolvimento, você tem um alvo. Nesse caminho você precisa chegar em algum lugar. E a Bíblia diz, lá em Filipenses, capítulo de número 3, no versículo de número 14, ele diz assim mesmo, que o alvo dele é Cristo. Aí ele fala assim mesmo: deixando as coisas que para trás ficaram, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo. Qual o seu alvo, irmão? Você que está aqui, onde você quer chegar nessa sua caminhada cristã? O que te faz vir para a igreja? Qual o propósito do teu coração? Por que você está no meio deste povo? Por que você está nesse clã? Por que você faz parte dessa comunidade cristã? Qual o seu objetivo? Qual o seu propósito? Aonde você quer chegar com isso? Porque todos nós temos um alvo a alcançar, e o nosso alvo é Cristo. Então, o alvo do crescimento aqui, o alvo, a meta final do crescimento espiritual é a semelhança de Cristo. Somos filhos de Deus agora. Nós não somos mais filhos da perdição. João capítulo 1, versículo de número 12, ele diz: mas aqueles que o receberam, deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Aí Romanos de 8, de 14 a 17, vai falar dessa nova vida em Cristo. Recebemos a natureza do homem Jesus. Essa nova natureza, aqui está nona, mas essa nova natureza faz oposição àquela velha natureza que herdamos do homem Adão. O propósito supremo de Deus é que sejamos conforme a imagem do seu Filho. Então, eu já li para você, já ensinei para você sobre esse versículo de Romanos 8, 29, que a Bíblia diz, através desse versículo, Paulo dizendo que o que dantes conheceu, ele também predestinou para que fôssemos segundo o quê? A semelhança do Filho de Deus, agora da qual ele é o primogênito entre esses irmãos. Coloca de novo aí, ó. Porque o que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, qual é o propósito de Deus? Qual é o alvo de Deus? Qual é a meta de Deus? É ter uma grande família, com filhos e filhas, parecidos com Jesus, da qual agora ele não é mais o unigênito, ele é o
primogênito entre muitos irmãos. Quem são esses irmãos? Levante sua mão aí. Sou eu, pastor, porque você entrou na família de Deus, agora você é filho de Deus. Este propósito é realizado, em certo sentido, a nos tornarmos uma nova criatura em Cristo, segundo aos Coríntios 5,17, que aquele que está em Cristo é nova criatura. Com esta graça, também chamada de novo nascimento, segundo João capítulo 3, que eu li para vocês aqui a história de Jesus com Nicodemos, recebida mediante a fé, também li para vocês Efésios capítulo 2, do versículo 8, que pela graça sois salvos mediante a fé. Aí ele fala aqui, temos uma nova mente com a possibilidade de nos encher do conhecimento de Deus e da sua vontade. Aí Romanos 12, 2 diz, e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós temos uma nova mentalidade agora, a mentalidade, nós temos a mente de Cristo conosco, para nos guiar, porque agora Deus continua só tendo um filho, irmão. Ah, pastor, mas todos nós não somos filhos de Deus, que você falou? Sim, irmão, mas o nome do Filho de Deus agora é Cristo. Jesus é a cabeça e nós somos o corpo. Então agora nós temos a mente de Cristo para nos guiar, nos direcionar para este alvo, para este propósito que é a nossa salvação. Quantos entenderam isso? Diga amém. Então vamos terminar. Então nós temos uma nova mente com a possibilidade de nos encher do conhecimento de Deus e da sua vontade, e assim levarmos uma vida inteiramente agradável ao Senhor, a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Ah, pastor, eu não estou vivendo isso na minha vida cristã. Por isso o discipulado é essencial. Por isso nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Por isso nós temos que ter um alvo de crescimento, para nós termos essa nova experiência. Por isso que eu falo, para que experimenteis, isso é uma nova experiência, de você experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para a sua vida. Aí ele diz aqui, frutificando em toda boa obra, Colossenses 1,10, vamos ler este versículo aí, Colossenses 1,10, carta que Paulo escreveu aos Colossenses, capítulo 1, versículo de número 10, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Estamos em pleno processo de transformação. Não se preocupe, Deus sabe disso. Você está em processo de transformação. Você aceitou Jesus, é uma criança, mas você não vai continuar como criança a vida toda. Você não vai continuar como adolescente a vida toda. Você não vai continuar como jovem a vida toda. Você vai passar para a fase adulta. Esse estágio vai acontecer na sua vida. Isso vai ser uma realidade. Mas Deus sabe que você está em processo de transformação. Então não se culpe, irmão, não se condene. Ah, pastor, eu estou tão distante dessa realidade, porque eu ainda penso nisso, eu ainda estou fazendo isso. Calma, irmão. É por isso que a lição aqui é sobre o discipulado. Deus sabe que essas coisas vão acontecer e Ele sabe que você está em processo de transformação. O desenvolvimento do nosso caráter, segundo a estatura de Cristo, deve ser buscado com todas as forças que dispomos. Ser cristão exige, pois, uma renovada determinação de viver a vida do novo ser em Cristo. Aí, coloque aí na projeção a parte final, que ele diz assim mesmo, Gálatas 2,20, está lá no final, a última. Lá no texto de Gálatas 2,20, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive. Isso, preste atenção, ser cristão exige, pois, uma renovada determinação de viver a vida do novo ser em Cristo. Aí você precisa falar como Paulo falou aqui em Gálatas 2,20, não vivo, já estou crucificado com, quantos já se crucificaram com Cristo? Então essa sua velha vida, essas famas ruins que você tinha, esse mau caráter que você era, já está cravado na cruz há muito tempo. Agora você não vive mais você, a sua vida. Agora Cristo vive em você. E você tem que estar determinado a buscar isso, essa renovação em Cristo Jesus. Aí eu vou só terminar aqui falando sobre o exercício para você que nos acompanha. Aí ele fala aqui, baseado no ponto 1, responda, por que o discipulado é essencial?
Olha, porque o discipulado nos traz o conhecimento de como deve ser a nossa nova personalidade cristã. Esse caráter velho não pode mais estar em você, e o seu temperamento exacerbado precisa ser controlado. Sabe com quem você está falando? Sabe com quem, irmão? Se eu tivesse tempo aqui, eu ia te explicar dentro das leis da física, da última agora, mais moderna, da quântica, que você é o vice-treco do subtroço. Sabe o que é isso, irmão? Pois é. Sabe com quem está falando? Eu sei, é com o vice-treco do subtroço. Porque nós não somos nada, irmão. Aí as pessoas se sentem, isso é o velho eu, isso é o ego, irmão. Não, irmão, mas agora é tudo diferente. Porque o discipulado nos traz o conhecimento de como deve ser a nossa nova personalidade cristã. Sabe com quem você está falando? Com o servo de Deus. Estou aqui à disposição do reino dele. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a fé que eu tenho agora é no Filho de Deus. Tudo muda na nossa vida. Aí continua, durante o nosso desenvolvimento espiritual, que tem por alvo sermos parecidos com Cristo. Olha, eu expliquei aqui sobre a nova identidade. É que você saber quem você é, de onde você veio e para onde você vai. Então, agora você sabe que você é filho de Deus, você é uma nova criatura, você veio do Pai Celestial, não do teu pai e da tua mãe, e o seu destino, você foi predestinado ao quê? A ser parecido com Cristo. Então, ele pergunta aqui, baseado no ponto, responda, por que o discipulado é essencial? Então, porque é através do discipulado que vamos ter conhecimento de como deve ser a nossa nova personalidade e o novo crescimento que é parecermos com Cristo. A segunda pergunta, para terminar, é transcrever o texto de Gálatas 2:20, que eu já falei aqui, que nós já estamos crucificados com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, essa foi a nossa quinta lição do discipulado, que nós estudamos, o desenvolvimento do novo ser em Cristo. Aguardo você, para a nossa sexta lição, o recurso para o crescimento. A sexta lição são os recursos para o crescimento. Que Deus abençoe você e que você continue nos acompanhando e que você possa, através dessa lição, discipular uma pessoa em Cristo Jesus. Amém.